Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui com a doutora Carla Campos, fisioterapeuta pélvica. Ela é especialista no assunto, ela está há mais de 10 anos aí no mercado, trabalhando basicamente com os pacientes após a cirurgia de próstata, a prostatectomia radical, na reabilitação pélvica, a reabilitação da parte da continência e da disfunção erétil. A gente teve um primeiro vídeo onde a gente falou, aí destrinchou bastante detalhes aí da fisioterapia com relação às questões da continência urinária. E nesse vídeo a gente vai agora focar mais na recuperação da disfunção erétil. Carla, é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes, né? É, qual a complexidade da disfunção erétil? A complexidade vem justamente porque um paciente, quando chega para a gente para cirurgia, ele já tem uma certa idade, então ele já carrega com ele uma série de problemas que já implicam numa ereção de baixa qualidade muitas vezes. Então ele tem aí um fator relacionado a comorbidades, mau controle de algumas doenças que ele, né, um estilo de vida que ele levou muitas vezes que já deteriorou muito a qualidade da ereção dele, que ele nem percebe muito bem, né? Além disso, o grau de doença, da agressividade da doença, que a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, que a gente não consegue preservar todas as estruturas importantes para a ereção. Então tem uma série de questões e por isso que é muito variável e a gente não consegue determinar quem vai ficar realmente com a função erétil preservada ou não. Exatamente. Mas a gente sabe que na recuperação pós-operatória, a fisioterapia vem cada vez ganhando mais espaço nessa reabilitação da função erétil e muita gente não sabe disso, né? Então, eu queria que a doutora Carla falasse um pouquinho para a gente como é essa reabilitação da função erétil com a fisioterapia, né? Quais são os equipamentos que a gente usa e se de fato faz sentido a gente encaminhar os pacientes para ela. Oi, Paulo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre a fisioterapia em pacientes que retiraram a próstata, né, por câncer. E eu luto todos os dias, né, para mostrar às pessoas a importância da fisioterapia. Estudo todos os dias também, né, assim como tudo baseado em evidência científica, né, um trabalho muito sério, né. Muitas pessoas falam: "Nossa, você gosta de?" Eu amo o que eu faço e é de extrema importância. Eu vejo isso cada dia mais dentro do consultório, tá? Então, como que funciona a fisioterapia no pós-operatório de pacientes, né? A gente já conversou sobre a parte da incontinência urinária, então agora a gente vai falar sobre a disfunção erétil ou impotência sexual, né? Então funciona, é uma sequência de tratamentos. Então, normalmente eu inicio a fisioterapia com o tratamento da incontinência urinária, né, para a gente deixar esse paciente mais seco, até porque se a gente trabalhar as técnicas de ereção, às vezes esse paciente vai ficar incomodado porque fica pingando urina, perde urina na hora, né, que está ereto, muitas vezes eles até se incomodam, a gente tem algumas dicas para melhorar isso, né? Mas é uma sequência, normalmente funciona dessa forma. Eu começo com a incontinência urinária, vou fazendo uma transição à medida que eu vou vendo que esse paciente está melhorando das perdas urinárias e a gente já entra com o tratamento da impotência sexual. Sempre eu gosto muito de conversar com os médicos que me encaminham esses pacientes para ver se tudo bem, eu uso essa técnica para não invadir a área médica, porque o tratamento da impotência sexual ele é muito importante, o tratamento medicamentoso junto com o da fisioterapia. Então, meu objetivo não é passar por cima, né, do tratamento do urologista de forma alguma, né? Então, a gente fazer juntos, trazer essa função juntos. Então, como que funciona a fisioterapia, né? Então, a primeira sessão eu vou fazer uma avaliação exatamente super importante o que o Paulo abordou, que é como que era essa vida sexual antes da cirurgia, porque muitas vezes ele está olhando só para o pós, porque eu não tenho mais ereção, porque o meu membro está flácido, totalmente flácido, mas ele já tinha complicações, que a qualidade da ereção já não era boa, então eu normalmente pergunto como que era, né? A gente vai fazer um históricozinho, né, anterior, se tem alguma patologia, né, que a gente sabe que tem algumas patologias que prejudicam a questão da disfunção erétil, né, ou impotência sexual, tá? Então, depois dessa avaliação, o tratamento da fisio consiste em alguns objetivos. Então, aqui eu tenho uns eletrodinhos, né, que eu ligo no equipamento que é ligado ao meu laptop.
que a gente faz eletroestimulações, então cada paciente tem o seu, né, com as iniciais. Normalmente a gente faz eletroestimulações no próprio membro, né, no pênis do paciente, tá? Então, o que a gente faz com as eletroestimulações e quais os objetivos? Então, eu coloco cada eletrodinho na lateral, né, ali na altura dos corpos cavernosos, para estimular, como fez uma corrente específica, para estimular a circulação no local, né, que junto com aquele medicamento Cialis ou Tadalafila de 5 miligramas diário, então a gente dá um reforço no consultório dessa abertura de vasos. Então, o que eu estimulo também ao paciente? Não deixar esse membro muito parado, né, porque ele pode fibrosar. Então, outra coisa que a eletroestimulação faz, então com objetivo circulatório e com objetivo que muitas vezes na cirurgia, que praticamente todas as cirurgias, porque os nervos eles são afastados, os vasos, às vezes esse nervo ele é pinçado, causa o que a gente chama de neuropraxia, que é um nervo ele fica meio amassadinho, diríamos Atordoado, assim, né? Ele fica atordoado. atordoado ali um Então, pouquinho. nós temos também uma eletroestimulação que eu coloco no dorso do pênis, só para vocês terem uma ideia de como funciona dentro do consultório. Não dói, não é choque forte, é um estímulo que sem ser doloroso, sem ser desconfortável, que a gente vai estimular a neuroplasticidade. Então, a gente tem o objetivo circulatório e o objetivo de ir recuperando esses nervos que foram afetados, diríamos assim. Então, o que a gente faz com a física? A gente tenta acelerar, encurtar dentro da possibilidade da funcionalidade, né? Eu não posso, se tem ali um nervo que foi muito danificado, a gente tenta da melhor forma, então o objetivo vai para essa parte circulatória de nervos, então mais, desculpa, a questão de neuroplasticidade, para a gente tentar recuperar essa função do nervo também, tá, Paulo? Então, e aí, outra coisa que eu uso no consultório esse aqui é só o canhãozinho, é o equipamento, a terapia de ondas de choque. É uma terapia mais recente do uso da físio, né? Eu fui para outro estado fazer um curso específico sobre isso, estudei artigos e ele não recupera o nervo, né? Então é um canhãozinho que a gente faz estímulos em todo o pênis, né? Com o objetivo de disfunção erétil ou impotência sexual de causa vasculogênica, que a gente chama. Então, ele causa ali uma neovascularização, então estimula mais os vasos. Por quê? Porque esses vasos eles precisam estar entumecidos para esse pênis ficar ereto. Então a gente junta o tratamento de fortalecimento, além disso a gente também usa os fortalecimentos dos músculos do assoalho pélvico. Tem 2 músculos específicos que eles sustentam o final da ereção, então às vezes o paciente nem tem a ereção ou tem uma leve ereção, então eu ensino os pacientes a fazerem em casa um exercício que é específico para esses 2 músculos que sustentam, porque a gente tem vários músculos do assoalho pélvico, que a gente chama de músculos do assoalho pélvico, são vários, e tem 2 específicos que trabalham para essa função erétil, para a função de sustentação do final da ereção, né? Porque eu preciso dos vasos para entumecer esse pênis para ele ficar ereto e eu preciso desses músculos fortes no final. Então a gente vai estimulando essa parte muscular, a parte de circulação, a parte de nervo, junto com as medicações, com os tratamentos médicos, né? E o tratamento, né, só lembrando que esse tratamento do retorno da função erétil, ele é mais longo do que o tratamento da incontinência urinária. Ele não é um tratamento curto, não adianta o paciente vem muito ansioso, mas passa a semana, ele fala, eu não tive diferença, às vezes ele fala, eu tive uma ereção noturna, opa, alguma coisinha leve tá acordando, né? Mas é um tratamento mais a longo prazo. Quanto, Carla? Varia, né, às vezes 6 meses a 1 ano, mas eu vou toda semana no seu consultório durante 1 ano. Não, a gente pode fazer um tratamento de 3 meses, tá? Mais intenso, semanal, dá um tempo aí até os 6 meses, ele vai fazendo coisa em casa ou retorna 1 vez no mês, para não ficar muito cansativo, porque o corpo também precisa recuperar dessa função, né? Eu dou estímulos para que o corpo regenere, recupere as funções. Então, e assim vai, a gente vai escalonando. Às vezes a gente dá um intensivão, daqui a pouco o paciente fala, ai, graças à sua
o tratamento, eu tô com uma potência boa, o Cialis às vezes de 20, o médico vai evoluindo, resolve, às vezes tem que chegar na injeção, então varia muito de paciente para paciente, de cada caso, do tanto que precisou essa cirurgia ser mexida, então varia muito, esses pacientes chegam de A a Z para mim, uns que não tem nada de estímulo, eu falo não desiste. Outra coisa que eu não trouxe, mas eu dou para os meus pacientes, que é a bomba peniana, a gente chama a vacoterapia, né, terapeuticamente falando, que ele vai estimular esse membro, né, estimular o aporte circulatório, estimular a circulação desse membro. Você fala, depois que é uma bomba, né, só explicando, depois eu vou mandar um vídeo para o Paulo, que eu passo para os pacientes ficarem em casa, então não se preocupe que dentro do consultório esse paciente ele não fica ereto, né, eu mostro como que funciona, eles fazem esse tratamento em casa, domiciliar, diariamente, né, em 3 sériezinhas de 5 minutos, 15 minutinhos, né, dependendo do caso de cada paciente, para estimular essa circulação, a abertura de vaso, não deixar esse membro, às vezes o Cialis ele ele ajuda, mas ele não mobiliza, não movimenta, então vai dificultando a função desse membro quando os nervos e vasos estiverem mais regenerados, mais recuperados, ele está fibrosado, esse membro, entendeu? Ele não fez uma neovascularização, exatamente. E essa bomba, ela é importante para isso também, não deixar muito tempo parado. Então, todo dia ele estimula um pouquinho. Isso é um trabalho de formiguinha que dá resultado em curto tempo, é bem legal. O que eu costumo, às vezes, observar, né, no consultório e até de forma frequente, é o paciente que chega bem animado logo nos primeiros 3 meses após a cirurgia, falando que teve sensação de ereção, teve ereção noturna muitas vezes, e aí passa 6 meses e ele fala, agora piorou de vez. É bem interessante isso. Então, eu acho que como a doutora comentou, esse tratamento prolongado é exatamente por isso, porque imagina assim, foi operado, ainda tem a questão da continência, que pode não estar 100%, tem a parte psicológica, tem a questão da doença em si, então tem uma série de fatores que, mesmo que não operou de câncer de próstata, já sofre, né? Imagina quem operou de um câncer, que teve toda essa situação. Então, como ela falou, é multifatorial, muitas coisas ao mesmo tempo, mas uma observação importante é um apoio, né? Não, e o estímulo que precisa ser feito na região tem que ser dessa maneira mesmo, tem que ser frequente. Isso. Por isso que a gente costuma passar Cialis diário, são medicamentos para uso intermitente também, doses mais altas. Isso não existe nenhum embasamento de literatura para falar qual a dose certa, o que tem que ser feito. A gente vai sentindo cada paciente, mas alguns vão para injeção, outros vão para estímulos manuais mesmo. A gente sempre estimula o paciente a manter a masturbação, tentar as ejaculações, a tentar a atividade sexual com a esposa. Então, assim, é importante a gente lembrar que, como demora, não dá para desistir, porque muitos pacientes se recuperam depois de um certo tempo mesmo. Sim. Né? Acho é importante falar isso. E aí, as medicações, como a Carla comentou, elas levam o sangue, mas todo esse tratamento complementar vão transformar. É como se a gente tivesse uma avenida ali, mas está engarrafada, né? A gente precisa criar vias acessórias. Esses medicamentos, esses tratamentos aqui da fisioterapia vão fazer com que a gente facilite esse caminho, né? Exatamente. Acho que, falando daqui da onda de choque, às vezes pode estar pensando, mas como você vai bater no pênis, né? Acho que é importante você falar um pouquinho da intensidade dessa onda de choque. E como é que é? Porque é realmente uma pancadinha que fica dando ali no pênis, como é que é isso? Primeira coisa, só o nome já deve assustar, né? Terapia por ondas de choque, mas não é choque, não fica zzz no pênis. Realmente, a gente faz estímulos no pênis, né? Tanto nas laterais, em cima e na região abaixo do sacro, que a gente chama de região crural, que é ali onde sai muito dos músculos importantes para essa função erétil, mas é um canhãozinho aqui dentro, deixa eu até tirar para mostrar. Ele bate dentro desse, aqui é uma pelezinha que recobre tudo super higienizado, tá? Então, eu vou desmontar aqui para vocês verem que não é choque. É só uma pistola, uma pistolinha que bate aqui dentro e faz barulho. É um estímulo manual mesmo, mas em alta frequência, Não é doloroso, nenhum paciente até hoje referiu que dói, que é desconfortável, tá? Então, é tranquilo, os pacientes vão super bem e
há sessões, às vezes em várias sessões eles não relatam melhora, depois falam que teve uma ereção noturna, então é devagarzinho, é muito importante, eu achei, na hora que você estava falando, eu tive vontade de ressaltar isso, que o paciente às vezes fica muito ansioso, como é uma parte muito importante, né, assim, da virilidade do homem, essa questão erétil, assim como a continência, eles fazem, eu falo que meus pacientes homens fazem muito direitinho o tratamento, né, porque eu também atendo algumas mulheres, né, que têm perdas urinárias, outras coisas, mas os homens, eles fazem muito direitinho, porque eles querem melhorar muito, muito rápido, né, mas assim, essa ansiedade de querer de uma semana para outra estar 100%, pode Atrapalhar até. prejudicar, atrapalhar, porque a gente tem a disfunção erétil psicogênica também, né? Então, o psicológico, quando eu estou nervoso, quando eu estou ansioso, meus vasos que precisam estar relaxados para esse pênis ficar erétil, eles fazem vasoconstricção. Então, o sangue não chega, mesmo que você tenha artifícios ali, né? O corpo já esteja funcionando melhor, às vezes o psicológico trava o processo, né? Ai, Carla, eu fui, mas eu tentei com tanta força que eu fiquei ansioso e não deu certo. E um dia que eu estava mais relaxado, isso é importante a gente conversar sobre isso, dar essas orientações, né, Paulo? Porque essa ansiedade do paciente às vezes dificulta o tratamento, atrapalha, atrasa, né? E ficar consciente de que é uma recuperação do corpo, a gente tenta abrir novas vias, né, ali no corpo, no processo de reparo, de regeneração, né, de tratamento, mas é lento e eu passo, como a sessão dura 1 hora, né, eu fico conversando bastante, é importante fazer atividade física, né, trazer sangue para essa região, fazer mobilidade, cuidar do corpo de uma forma geral, porque, né, se a gente tem o cuidar da alimentação, o tabagismo influencia, então, várias Algumas questões. mudanças aí ele vai precisar fazer, né, para ter o melhor Exatamente. resultado possível, né? Exatamente, Paulo. Alguma consideração a mais aí sobre a questão erétil? Você tem mais alguma? Eu acho que era isso que eu queria falar, assim, mas eu acho que não custa tentar, né? Assim, às vezes demora um pouquinho, mas os resultados eu falo que se ficar parado sem tratamento, A gente sabe o desfecho, né? o Se não fizer desfecho, nada, a gente já sabe que a o recuperação vai resultado ser muito pior. é. Então acho que tentar realmente para todos os casos vai fazer diferença. Eu acho que a gente unir forças, né, do médico, físio, às vezes o psicólogo, para dar esse suporte e seguir juntos, não desistir, falar, não estou tendo resultado, eu não vou desistir. Não desista, porque às vezes demora um tempinho, é 6 meses, é 1 ano, é 1 ano e meio, porque depois você fala, parece que está voltando alguma coisa, mas a qualidade da ereção não vai ser tão boa, porque você não deixou esse membro pronto, ele está atrofiado, né? É melhor seguir com os tratamentos, né? As orientações. Vamos fazer o melhor, né? Para essa recuperação. Aqui o objetivo não é a Carla subir no altar, nada assim, nem o Paulo. O objetivo também, repito, é a qualidade de vida, o retorno da função. A gente tá aqui para isso, né? Com o objetivo do paciente mesmo. É isso Melhorar. aí. Acho que eu deixaria 2 recados finais com relação a isso. Primeiro tem paciente que não está interessado na função erétil. Exatamente. Também tudo bem, né? Existe isso. Não precisa necessariamente você fazer o tratamento, o acompanhamento, Claro. pensando nesse quesito. Tudo certo, né? E por outro lado, aquele paciente que mesmo assim fez a fisioterapia, fez tudo certinho e as coisas não foram do jeito que ele queria, a gente também tem como evoluir o tratamento. A gente pode progredir até para uma prótese ou um tratamento avançado. Ou Isso. seja, resultado a gente consegue dar no final. Claro. Né? Então, importante saber de tudo isso e não ter medo do principal objetivo, que é tratar o câncer de próstata. Então, acho que essa mensagem é importante, Carla. Isso. E queria agradecer a todos vocês aqui que assistiram esse vídeo e compartilhem esse conteúdo. Com certeza vai ajudar bastante pessoas aí que vão passar por uma cirurgia dessa, que vão precisar da fisioterapia. E queria agradecer mais uma vez aqui a Carla pela participação. Muito E obrigada. é isso aí. Muito obrigada. Um abraço a todos. Até mais.